Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Jefferson Martins, sou psicólogo e sexólogo e hoje venho conversar com vocês sobre um assunto que às vezes não é tão discutido na sociedade, né, e que deveria ser mais discutido, que são sobre os transtornos sexuais, quando esse desejo mais pesado passa a ser um crime, né? E aí a gente para pensar, existem impulsos que fazem parte da nossa natureza humana, mas tem impulsos que vão além disso e que se tornam um crime, né? E o que a gente vai ver hoje? O lado mais sombrio desse contexto sexual. É algo pesado de se falar, mas é algo necessário, que às vezes a partir de certos vídeos assim, as pessoas começam a se atentar mais para ter cuidado em relacionado a isso. O que a gente vai falar hoje? Pedofilia, abuso, voyeurismo criminoso, pornografia ilegal, exibicionismo compulsivo. Vou falar um pouquinho de cada desses que eu citei agora para vocês entenderem sobre os transtornos sexuais. O que acontecia nas sombras agora se espalha pela internet completamente, pessoal. O que não se abria para todo mundo saber, hoje em dia o mercado negro da internet expõe tudo isso, pessoal. Pedofilia, voyeurismo ilegal, exibicionismo ilegal, pornografia ilegal. Então, assim, hoje eu começo a dizer que é um submundo. A internet é um submundo, principalmente a Deep Web, onde você vai encontrar esses rastros criminosos, né? E assim, a gente tem que estar preparada e preparar principalmente as crianças para esse mundo. E a gente começa falando, pessoal, da pedofilia. Os predadores que se escondem entre nós. Por que eu coloco que se escondem entre nós? Porque é o seguinte, qual que é o perfil do pedófilo? Quando falamos de pedofilia, imaginamos um estranho, sujo e mal vestido, às vezes ali escondido num beco escuro, né? Mas só que aí que tá, pessoal. A realidade é bem diferente. Normalmente, essas pessoas estão muito próximas, mais próximo do que a gente imagina. Às vezes tá ali, é um amigo, próximo da família, é um parente às vezes, um parente mesmo às vezes, e a maioria dos casos acontece isso aí. Porque assim, a gente tem um costume social de imaginar que essas pessoas são pessoas monstruosas e às vezes eles nem demonstram isso, né? Eles nem demonstram assim. E aí eu coloco o que tem relatado no DSM, né? Pra gente ter uma noção. O transtorno pedófilo. Quando a pessoa não apenas sente atração sexual por crianças pré-púberes, geralmente menores de 13 anos, mas também age sobre impulsos ou sente grande sofrimento com eles, afetando sua vida. O que acontece, pessoal? Tem pessoas que são pedófilos e nunca infringiu isso. Ele luta contra esse desejo dele. Entende? Ele vai lutar. Tem pedófilos que nunca vão abusar de uma criança, né? Mas ele tem um transtorno pedófilo. E por isso que a gente vai ver que o psiquiatra Michel Seto diz, um dos maiores investigadores dessa área, né? Afirma que nem todo pedófilo é um abusador, mas todo abusador de criança é um pedófilo. Você entende? Porque a gente tem que parar para analisar que o transtorno tá ali, mas tem gente que não vai para o ato, porque ele sabe que isso infringe uma lei. Então, mesmo que ele tenha o desejo, ele se contém. E hoje, o que acontece? O que a gente vai ver aqui? Que as pessoas conseguem aliviar, às vezes, esse desejo na internet. Eles conseguem aliviar esse desejo na internet, né? E eu coloco uma estatística aqui, em 80% dos casos de abuso infantil, o agressor já mantinha um vínculo com a vítima antes do crime. Por isso que eu falo, pessoal, essas pessoas, elas não estão lá naquele beco escuro, mal vestidas. Realmente elas não estão. Elas estão mais próximas do que a gente imagina. Por isso que a gente tem que sempre se alertar, tomar cuidado,
né? E sempre que vê a criança relatar algo diferente, procurar uma ajuda, procurar terapia para a criança às vezes conseguir falar. Porque o que mais acontece, pessoal, é a criança sofreu abuso e não souber identificar que aquilo foi um abuso. E a gente vê isso acontecer hoje em dia, porque quando as mulheres ficam adultas que ela vai relatar, eu fui abusada na infância. Porque ela não tem a noção do que aconteceu ali. Entende? Então, assim, nós adultos, temos que ficar de olho nesse contexto. O crime invisível na internet. Com a internet, o abuso infantil evoluiu, como eu acabei de dizer para vocês. Agora não é mais necessário estar fisicamente próximo da vítima. É o mundo da internet, é o submundo que eu tô falando. Aí tem uma palavra que eles colocam, né? Que é o grooming. O grooming, o que seria o grooming? Um processo psicológico de manipulação de crianças e adolescentes. Permite que predadores criem laços com suas vítimas sem nunca terem contato físico. E o que acontece no grooming? Qual que é o modus operandi dele? O criminoso se apresenta como alguém confiável. Ele ganha a confiança da criança fingindo ser amigo. Introduz conversas sutis sobre temas sexuais. Convence a vítima a enviar fotos ou até mesmo se despir perante a câmera. Né? E como que eles fazem isso, pessoal? Muitas vezes eles usam foto fake, né? E criança não tem, às vezes, essa ideia de que é um fake. Aí se passa por um adolescente, né? E realmente ele vai conseguindo manipular a criança até fazer isso. E não saciável em ver, às vezes ele vende aqueles conteúdos. Que a internet compra isso, né? O submundo da internet compra isso. E a gente tem casos reais que eu coloco aqui para assim deixar claro para vocês. Em 2023, uma operação internacional da Interpol desmantelou uma rede de exploração infantil com mais de 500 suspeitos em 50 países, pessoal. No Brasil, um homem foi preso após se passar por adolescentes nas redes sociais e abusar virtualmente de mais de 60 crianças. O perigo pode estar dentro de casa e dentro do celular do seu filho. Como eu falei, eles se passam por essas pessoas. E o que acontece? Quando eles estão naquele modo que eles não conseguem levar para o real o desejo dele por medo da lei, de infringir a lei, eles conseguem hoje, através da internet, fazer isso, pessoal. Conseguem hoje fazer isso através da internet. Partindo para o próximo bloco, né? Vamos falar sobre o exibicionista. Quando o prazer está no choque. Você está andando na rua e de repente um homem abre a calça e se exibe. Acontece muito isso aí. Muito, muito. Ou pior, você recebe uma foto íntima não solicitada no seu celular. O famoso nudes, né? O nudes ilegal. É um nudes ilegal, porque a pessoa não está querendo, por que você vai enviar para ela, né? Eu pergunto, já aconteceu com vocês? Acredito que sim. Eu acredito que sim. O exibicionismo é a parafilia criminosa. O exibicionismo sempre existiu, mas agora, com o avanço da tecnologia, ele se modernizou, né? Igual eu falei, o nudes, né? O nudes. O DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, classifica o exibicionismo como uma parafilia, ou seja, um transtorno psíquico em que o indivíduo sente prazer ao se exibir para outras pessoas sem consentimento. O problema, quando essa compulsão se torna crime e a vítima é exposta ao abuso sem poder reagir. Mais uns casos reais, agora sobre o exibicionismo. Em 2021, um homem foi preso em São Paulo após se masturbar dentro de um metrô lotado. Esses casos não ficam só nessas cidades. Aqui onde eu moro, Cuiabá, tem várias reportagens que já aconteceu isso. Da pessoa se masturbar e inclusive ejacular na pessoa dentro do ônibus, né? E assim, é um desejo que a gente vai parar para pensar, esse cara é louco, é um monstro. Pessoal,
é um desejo que às vezes ele não consegue realmente controlar. Ele infringe a lei, mas ele não consegue controlar, entendeu? Porque ele sabe tudo que vai acontecer com ele. Então, se fosse algo que ele conseguisse controlar, ele não faria, entende? Mas só que é errado. Não desqualifico ele como que não seja errado, é errado, entende? E aí, no próximo caso, né? Nos Estados Unidos, um político renunciou ao cargo após ser exposto enviando fotos íntimas não solicitadas para diversas mulheres. Se a mulher não está condizendo com você e você enviar uma foto para ela, é um crime, gente. É um crime. Se a mulher não te pediu a foto e você vai lá e manda a foto do seu membro para ela, é um crime. Ela pode pegar a foto e te denunciar. No Japão foi descoberta uma rede de câmeras escondidas em banheiros públicos femininos, com transmissão ao vivo pela internet. O exibicionismo digital é a nova forma desse crime. E aí vocês percebem, ó, como que tudo hoje tem a ligação com a internet. Tudo hoje tem ligação com a internet, mas mais à frente a gente vai ver a Deep Web, né, que é a mais conhecida de todos aí como submundo, né? Lá eles pegam de tudo esse contexto, de vídeos pedófilos, de vídeos gravados sem que as pessoas percebam, vão lá e vendem. E vendem um conteúdo. E aí tem pessoas que compram, que é mais adoecedor, é mais, assim, mais preocupante ainda, que tem pessoas que compram, né? Partindo para o bloco 3, o voyeurismo, né? O olhar que se torna uma prisão. Você já sentiu? Tem certeza que a maioria já sentiu isso? Que você estava sendo observado, às vezes no banho, principalmente as mulheres podem imaginar isso, que você estava sendo observado no banho e talvez estivesse mesmo sendo observado, porque é um transtorno também. O voyeurismo é um transtorno. Quando o voyeurismo se torna um crime? Quando ele se torna um crime? O voyeurismo é um desejo incontrolável de observar outras pessoas em momentos íntimos sem que elas saibam. Tem pessoas que trazem isso para um desejo real, que é condizente com o que ele está vivendo ali, que ele pode simplesmente pagar uma pessoa para fazer sexo na frente dele, entende? Ou então o que acontece muito hoje em dia, que é essa fantasia chamada cuckold, né? Que a pessoa vai lá e gosta de ver a esposa ficando com outro companheiro, com outro cara. E isso pode ser um voyeurismo, né? Só que sai do limite quando a pessoa, por exemplo, coloca uma câmera para espionar o casal, né? Um casal. Isso já é um crime. Saiu do limite o voyeurismo, né? E aí que tá, seja em banheiros, provadores, hotéis ou até mesmo na própria casa da vítima, o crime acontece em silêncio. Por que acontece em silêncio? Porque às vezes não, a maioria das vezes a pessoa não sabe que está sendo vista, não sabe que está sendo gravado, entende? Então, assim, é crime filmar sem a pessoa saber, ou até mesmo você filmar. Você tá na cama ficando com a pessoa e você filma ela sem ela perceber e ela descobrir que você fez alguma coisa com o vídeo, é um crime, pessoal. É um crime. E aí, mais casos reais. Na Coreia do Sul, um escândalo revelou que mais de 1.600 mulheres haviam sido filmadas sem consentimentos em banheiros públicos. 1.600 mulheres. Aí o que eu falo? Da onde que é feito? Da onde que é vendido isso? Se você sair procurando, você não vai achar. Mas se você procurar mais profundo no submundo, você vai encontrar, né? Em São Paulo, um homem foi preso por instalar câmeras escondidas em banheiros de shopping. Tá vendo como o voyeurismo vai além quando é um crime? Ele vai além. Olha o nível que a pessoa chega de instalar câmeras nos banheiros. No Reino Unido, hackers invadiram webcams de milhares de pessoas, transmitindo seus momentos íntimos sem que eles soubessem. Tudo envolve isso aqui também, pessoal.
Tudo envolve isso aí. Tudo que é proibido gera dinheiro, né? Tudo que é proibido chama a atenção do homem. Nós temos a tendência a gostar de coisas proibidas, né? Então, assim, isso chama atenção. É um desejo do ser humano, as coisas proibidas, né? Aí a gente vem, a Deep Web é um comércio de vídeos roubados. A Deep Web é isso. O que muitos não sabem é que existe um mercado negro de vídeos voyeuristas. Mercado negro de vídeos voyeuristas. A Deep Web hospeda sites que vendem acesso a transmissões ao vivo de câmeras espiãs. Algumas dessas gravações são feitas dentro das casas das vítimas sem que elas percebam. Por isso que é interessante quem tem computador em casa, quem tem webcam, notebook, né? Todo aparelho que contém câmera, tem horas que a gente não tem que brincar com ele. É fechar ele, deixar o celular mesmo de câmera para baixo, na cama, né? Porque os hackers eles sabem invadir isso, entendeu? E aí eles podem pegar vocês no momento íntimo. O perigo dos vazamentos de nudes. E quando a privacidade de alguém é exposta sem consentimento. O vazamento de fotos íntimas, também conhecido como pornografia de vingança, já levou mulheres ao suicídio. Isso é pesado de falar, pessoal. Isso é pesado de falar porque muitas pessoas hoje em dia, eles se deixam levar pelo prazer, pelo desejo, né? E aí muitas pessoas hoje têm a própria fantasia de se filmar durante o ato sexual. Só que eu vou sempre falar pra vocês, pessoal, vocês podem estar junto com uma pessoa há 40 anos que você não vai conhecer aquela pessoa totalmente. Você não vai conhecer aquela pessoa. E aí você se deixa levar por aquilo, por aquele contexto, e ele filma, vocês gostam, dão prazer. Mas e aí, se daqui 5 meses, 1 ano, vocês brigam e a pessoa com raiva de você, porque às vezes você já está com outra pessoa, espalha isso na internet, né? Espalha seus conteúdos íntimos na internet. É um crime, mas muitas mulheres, elas não suportam isso. Porque elas têm a pura dignidade delas, entende? Elas entenderam que ela estava num momento de confiança com a pessoa, ela estava num momento em que aquela pessoa era tudo para ela, que ela se deixou levar e se deixou filmar, e aí de repente a pessoa espalha isso. Vai lá registrar o BO, é crime, sim, crime. Nudes, fotos nuas, né? Crime. Mas só que aí que tá, pessoal. A internet é algo viral. Quando você joga um vídeo aqui, mesmo que eles corram e apagam, esse vídeo já tá andando para outros lugares. Já tá andando para outros lugares. E aí, tipo assim, é uma coisa que vai e volta. Às vezes a mulher tá lá, já tá até esquecendo, de repente volta de novo aquilo. E tem mulheres que não suportam, por isso que eu coloquei aqui que muitas mulheres se suicidam por isso. Muitas mulheres se suicidam por isso. Partindo para o bloco 4, pessoal. A internet, o berço dos novos crimes sexuais. A internet se tornou o novo território dos predadores sexuais. Redes de pedofilia na Deep Web, redes criptografadas vendem acesso a conteúdos ilegais. Em fóruns anônimos, criminosos compartilham dicas de como atrair vítimas. Olha que nível que tá a internet, pessoal. Olha que nível que tá isso. Então, pessoal, principalmente as crianças, cuidem, limitem isso delas. Porque essas pessoas, eles são muito manipuladores, eles sabem manipular. Pornografia não consensual. Alguns sites hospedam vídeos de abuso sexual real, gravados sem consentimento. Abusos sexuais real, pessoal. Agora, olha o nível que tá o tipo de transtornos sexuais nas pessoas. Você gravar você abusando de uma pessoa e vender isso, né?
Alguns sites hospedam abuso sexual gravado sem consentimentos, que controla. E quem controla isso, pessoal? Ninguém controla isso. Como essas redes criminosas continuam ativas? Porque são pessoas que sabem não deixar rastros. Às vezes a polícia consegue chegar. Às vezes sim. Mas às vezes não. E passam muito tempo sem chegar. Entende? E eles conseguem só mudar as coisas e continuar aquele movimento de sempre. Caminhando para o final, pessoal, eu acho que o assunto mais pesado eu deixei pro bloco 5, né? Claro que todos os outros são pesados, a pedofilia é pesada, né? Só que o bloco 5, pessoal, eu coloco logo a palavra pesada. Por quê? Porque as pessoas têm que ter a ideia disso. O estupro do modo mais violento. O desejo reprimido pode se tornar um monstro incontrolável. Mas e quando ele ultrapassa todas as barreiras da moralidade e se transforma em um crime? Até agora falamos sobre pedófilos, exibicionistas, abusadores e criminosos sexuais que agem no anonimato da internet. Mas há um crime que marca para sempre a vida das vítimas. Para sempre. O estupro, né? O estupro não é sobre prazer, nem sobre desejo, pessoal. É sobre poder e dominação. Ele acontece quando a pessoa usa a força e ameaça ou até manipula para violentar a outra. E os números são assustadores. Mais de 80% dos estupros são cometidos por alguém conhecido da vítima. Um parceiro, um amigo, um familiar. E é assim, uma coisa que as pessoas não entendem sobre o abuso, às vezes, né? Que eu vou falar agora. Muitas vítimas entram em choque e congelam, sem conseguir reagir, o que muitas vezes é interpretado erroneamente como consentimento. E aí que está o todo do estupro. Quando é de uma pessoa próxima, a pessoa entra realmente em choque, porque ele começa a não acreditar que aquela pessoa está fazendo isso com ele. E quando ela entra em choque, é normal o nosso corpo congelar a pessoa. E aí a pessoa que está abusando, ele coloca na cabeça dele que a pessoa não está reagindo porque ela está gostando. Não, ela está em choque. Mesmo quando às vezes na rua, como acontece com pessoas estranhas também, muitas pessoas falam, pô, mas por que não reage? Por que não luta? Pessoal, é um estado de choque. Eu não vou falar de um estupro, mas acho que a maioria das pessoas daqui que vão ver o vídeo pode ter passado por um assalto. E você sabe que a gente congela num assalto. Imagina a pessoa que está tentando um estupro. A pessoa congela. Entende? Congela. E é difícil ela conseguir revidar isso. É difícil ela conseguir revidar isso. A internet virou um novo território de abuso sexual. O grooming, que eu acabei de falar lá em cima, onde criminosos se passam por adolescentes para aliciar menores. O revenge porn, quando imagens íntimas são expostas sem consentimento. E a deepfake porn. A deepfake porn, pessoal, é como se fosse uma montagem. Eu pego o rosto de uma pessoa como se eu fosse fazer um bullying virtual. Eu pego o rosto de uma pessoa e boto numa cena ali de sexo e espalho o vídeo. Isso é um crime. É um crime isso. Se você pega a minha face e coloca lá num vídeo sexual, é um crime. Se eu descobrir quem foi, e sem eu descobrir, eu vou registrar um BO. E é um crime isso aí. Você não pode fazer isso. E aí, o maior tema que eu sempre trato nos meus canais, que eu gravo os vídeos. A pornografia, que falamos antes, tem um impacto direto nessa questão, pessoal. O consumo excessivo de conteúdos extremos e violentos reforça a cultura do estupro, criando uma geração de homens que acreditam ter direito sobre o corpo das mulheres. O que a pornografia prega?
Normalmente é isso. A pornografia prega que a mulher é objeto do homem, o homem pode fazer o que quiser com ela, pode fazer o sexo com extremamente força. Às vezes o teatro insinua assim um abuso, que às vezes as pessoas não conseguem discernir isso, e quando ele já tem traços a levar para esse caminho, ele só junta um no outro e acaba fazendo. E às vezes é igual fala, acaba fazendo com pessoas próximas, porque às vezes você sai para beber com os amigos e não sabe como que você vai voltar para casa, se você confia realmente naquele amigo, se ele não tem um desejo a mais. Às vezes ele te bebeda, te droga, abusa de você e no outro dia acorda como se não aconteceu nada. Então assim, pessoal, normalmente essas coisas acontecem sim, de pessoas estranhas pegarem, forçarem, mas muitas vezes as pessoas estão próximas. É quando eu falo que muitas pessoas entendem que foi violentada depois de adulta, é isso, porque a pessoa era próxima, fez isso e ela não acreditava que tinha sido abusada, e aí quando ela cresce ela entende que ela foi abusada, né? Então assim, pessoal, se você já foi vítima disso ou conhece alguém que foi, a gente precisa começar a denunciar essas pessoas, porque não cabe só a polícia fazer isso, cabe a nós se conscientizar sobre isso, principalmente com os jovens, com as nossas crianças, né? Que hoje que a maioria anda com aparelho celular e a gente tem que vigiar constantemente, pessoal. Constantemente isso. Os crimes sexuais evoluíram, mas as leis estão acompanhando essa mudança? Acredito que sim, que as leis estão acompanhando. Só que tem mais dificuldade de pegar do que no passado, né? Porque no passado os crimes eram cometidos em ato, em prática. Hoje os crimes são virtuais e às vezes não deixa rastro, né? O que pode ser feito para proteger as vítimas? Como denunciar sem medo? A resposta para esses crimes não está apenas na polícia, como eu disse, está na conscientização e no enfrentamento dessa realidade. Então, pessoal, era isso. É um tema pesado, um tema denso, né, de se falar. Acho que se aprofundar mais, tira mais coisas. Mas é isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que fiquem bem, espero que gostem do vídeo. E até mais.